Voltei. Então vamos lá, continuando. Estávamos falando sobre anáfora e catáfora. Você já sabe que nós temos que recordar o que são esses mecanismos de coesão textual para saber como que funciona aí esses pronomes demonstrativos no texto, porque nós já vemos como que funciona no espaço e no tempo, ok? Então nós sabemos que a anáfora, certo? Ela vai fazer referência a algo que já foi citado anteriormente no texto, certo? Então, se essa palavra já foi citada anteriormente no texto, mais adiante eu vou retomá-la. Então, essa é a relação de anáfora, certo? Já a catáfora, ela vai fazer referência a algo que será citado posteriormente no texto, ou seja, eu falo brevemente dela, certo? Mas mais adiante eu explicito, exemplifico, discorro sobre esse assunto, essa ideia, essa palavra, algo, tá? Exemplo. Então vamos lá, os pronomes demonstrativos no discurso ou no texto. Quando eu quero fazer referência ao que ainda não foi mencionado, né? No caso, a nossa catáfora. Olha só um exemplo. Minha vontade é esta, comer uma bela sobremesa. Vemos aí, né, está sublinhado, está destacado o pronome esta, pronome demonstrativo esta, certo? Ele está fazendo o quê? Está fazendo essa relação de coesão, certo, textual, e que vai estar indicando para o leitor qual a minha vontade. Eu já disse que eu tenho uma vontade, mas o leitor ainda, né, imaginando aí no texto, né, o leitor ainda não sabe qual é. Quando ele acaba de ler a frase, ele descobre qual é a vontade, que é o quê? Comer uma bela sobremesa, certo? Assim também como se fosse um discurso, igual vocês me ouvindo aqui. Então, quando eu vou fazer uma referência ao que ainda não foi mencionado, é denominado como catáfora, e nós podemos usar os pronomes aí, este, esta e isto, certo? Este, esta e isto, conforme a gramática, meninas, normativa, são elementos catafóricos, por natureza, porque este, esta e isto sempre serão usados para fazer referência a algo que ainda será citado, tá? Então, sempre usem este, esta e isto no seu texto, ou até no que você for dizer, para fazer referência a algo que ainda será citado. Eu peço, principalmente nos textos, né, como na redação que nós temos, até porque na nossa fala cotidiana é mais difícil nós policiarmos, né, essa relação. Às vezes a gente pode usar essa e a pessoa entende muito bem. É bom policiar para a gente usar corretamente, mas principalmente no texto escrito, tá? Tenho isso em mente, este, esta e isso como relação catafórica no texto, certo? Que é o quê? Fazer referência a algo que ainda vai ser citado. Quando eu quero fazer referência ao que acabou de ser mencionado, é denominado como anáfora, ok? Então, olha só, comer uma bela sobremesa. Essa é a minha vontade. Então, olha só, diferentemente da primeira frase, né, do primeiro exemplo, a mesma frase, só que está mudado a relação delas, agora eu já explicitei a minha vontade, que é comer uma bela sobremesa, certo? Eu já falo o que eu quero e depois que eu declaro que essa que é a minha vontade, certo? Essa, isso, esse são elementos de natureza anafórica, certo? Porque serão utilizados para retomar algo que já foi dito, certo? Um exemplo é essa frase. Entenderam? Retomar algo que já foi dito. Será anafórico. É tranquilo, certo? Acho que é mesmo questão de ter em mente e de sempre que escrever ou até falar, procurar adequar aí no dia a dia. Olha só, os pronomes este, esta e isto, agora diferentemente, pode assumir o papel de anafóricos próximos ou imediatos, ok? Mas como assim? A senhora só falou que era anafórico e catafórico, tal, mas por que tem essa relação de próximo ou imediato, ou imediato? Por quê? Olha só, quando nós formos elaborar uma frase, tanto na escrita quanto na fala também, e que nós tivermos, por exemplo, dois elementos que nós falamos e mais para frente nós iremos retomar, tem essa relação,
certo? Olha só, quando estiverem dois elementos a serem retomados, como este, esta e isto, retomarão o último item que foi dito. Este, esta e isto sempre vai estar aí para você usá-lo para retomar o último item que foi dito, ou seja, o mais próximo, tá? Já os pronomes aquele, aquela e aquilo retomarão o primeiro item que foi dito, ou seja, o que está mais distante, certo? Assim serão nomeados como aqui, né, o aquele, aquela e aquilo, como anafóricos distante ou imediatos, certo? Este, essa e isto, denominados como anafóricos próximos ou imediatos, e o aquele, aquela e aquilo como anafóricos distantes ou imediatos. Exemplo, eu disse que quando tiver dois elementos aí a ser retomado, por exemplo, a sobremesa estava bem ao lado da balança, descrevi, certo? Esta eu não queria olhar, aquela me dava água na boca. Vocês estão vendo aí que está em evidência, né, a relação de proximidade e distância que eu usei. Para explicitar essa relação de distância e de proximidade, certo? Eu usei os pronomes demonstrativos. Então, como eu sei que este, esta e isto vai retomar o último item que eu disse, né? Ou seja, o que está mais próximo, o último item nomeado que está mais próximo aqui é a balança. Opa! É a balança, certo? Então, eu digo esta. Mesmo não tendo aqui a palavra balança, você tem noção que eu estou me referindo à balança, ok? Porque o esta sempre vai ser anafórico próximo ou imediato. E já aquela, certo? Já tem essa ideia de distância, né? Então ele já te entrega. Aquela já tem ideia de distância. Como ela está bem distante aqui do segundo período, né, da nossa frase, e como ele é um anafórico distante ou imediato, eu sei que está se referindo, ou aquela está se referindo à sobremesa, que foi a primeira a ser mencionada e que está distante, certo? É essa relação que nós temos aqui, desculpe, ok? Aí eu deixo para vocês o quadrinho, né, dos pronomes demonstrativos, temos aí os variáveis e os variáveis, e como eu disse quase no início, né, os pronomes demonstrativos sempre vão estar ligados às pessoas do discurso. Vocês podem observar, este, estes, esta, estas, isto, né, mesmo sendo invariável, é relacionado à primeira pessoa. Algumas pessoas nem explicam isso. Por quê? É porque as gramáticas mais tradicionais, meninos, eles costumam relacionar esses pronomes, né, às três pessoas dos discursos, que são essas, como o este, esta, estes, estas e isto, sempre recorrente à primeira pessoa, né, que no caso seria eu e nós, né, e esse, esses, essa, essas e isso, sempre referentes à segunda pessoa do discurso, que é referente a tu, você, vós, certo? E aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, certo? Relacionados à terceira pessoa do discurso, que se refere a ele, ela, ou eles e elas, tá? É isso aqui que eu expliquei naquela hora, tá? É isso aqui, só que está na tabela, ok? Por que eu falo que as gramáticas mais tradicionais e porque, até, por exemplo, se você assistir uma videoaula sobre isso, até algumas pessoas podem explicar sem relacionar esses pronomes demonstrativos às pessoas do discurso. É porque na área da linguística atualmente mostra que os pronomes demonstrativos, né, a relação desses pronomes demonstrativos e essas pessoas do discurso, certo? Os pronomes demonstrativos e essas pessoas do discurso, essa relação não ocorre de uma forma tão regular, certo? E isso eles levam em conta até mesmo por questão regional, certo? De como o falante fala, de origem, certo? Então, é isso. Algumas pessoas não vão explicar assim, mas aqui tá pra vocês. Até quero reforçar. Quando eu falo para vocês do anafórico próximo e imediato, eu falo assim
Porque é mais, vamos dizer, de uma forma gramatical, porque até algumas aulas o professor até vai te explicar como ocorre isso aqui, mas sem essa palavra. Então só tem em mente, esta, certo? Esta, este e isto sempre vai, quando você for escrever, vai relacionar ao último item que você mencionou, certo? E aquela ao primeiro item lá que está mais distante aqui agora. É isso, não tem segredo, tá? Mas eu deixo aqui, certo? Porque vocês são estudantes de ensino médio, vocês podem ver isso com outros professores, já tem alguma videoaula, então está aí. Tanto que no livro didático de vocês também não vão encontrar essa denominação, tá? Só mesmo algumas gramáticas que eu encontro e tal, e achei legal passar para vocês. Assim como com as pessoas do discurso, tá? Repito, as gramáticas tradicionais, os professores mais tradicionais aí, sempre querem que você relaciona os pronomes variáveis ou invariáveis, os pronomes demonstrativos, às pessoas do discurso de forma linear, desse jeito aqui, sempre. Só que os linguistas, certo? Agora, dos dias atuais, já entendem que a língua, né, que já está nessa vertente que a língua ela é viva, nem sempre ela obedece, tem que obedecer às pessoas do discurso, então não é como uma regra geral, tá? Mas leve essa aula pra vida. Aqui temos a historinha do Agar, certo? Agar o horrível. E para vocês verem como que é essa relação aí dos pronomes demonstrativos, olha só. Agar chega e cumprimenta, né, o Dirk, diz: "Olá, Dirk sujo". Ele responde: "Fala, Agar". Então ele fala, né: "Me diga, tem uma coisa que sempre quis te perguntar. Te chamo de sujo porque você é fisicamente sujo? Ou porque você luta sujo?" Dick, né, pede para ele olhar para o outro lado e diz: "O que é aquilo?" Pergunta, né? "O que é aquilo?" Agar pergunta também: "Onde?" E ele dá um soco nele, né? Pô. E aí ele diz, né? "Acho que isso responde minha pergunta." H pensa, né? Então vocês viram que tem alguns pronomes demonstrativos, certo? Isso, aquilo, onde. Então, olha só, no segundo quadrinho, H faz duas declarações sobre uma coisa. Tem uma coisa e sempre quis perguntar uma coisa. Para retomar a palavra coisa e unir as duas declarações em uma única frase, ele utilizou o pronome relativo que, certo? É o que nós vimos lá no início da primeira aula. O pronome relativo ele sempre vai ligar as orações, ele sempre vai fazer essa relação aí para ter coerência, ter coesão no que você diz. Já no quinto e oitavo quadrinhos, as personagens empregam os pronomes demonstrativos aquilo e isso, certo? Aqui já é o conhecido dos pronomes demonstrativos. Ao empregar aquilo, Dirk sujo, né, o Dirk sujo, aponta para algo que está espacialmente distante dele e H, desculpe, gente. Está espacialmente distante dele e H, né, ao empregar aquilo. Enquanto Agar emprega isso em referência a algo situado em um tempo passado que já tinha transcorrido. Ok? É isso, acho que isso responde a minha pergunta, né? Que foi a ação que foi ocorrida com ele e agora ele sofreu isso aí. Ok? É isso, só um exemplo para vocês. Tem essa tirinha, acho que no livro didático. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí. Ok? Obrigada, até mais.